Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, circulação sanguínea e sobre o coração. Antes de começarmos a falar sobre o sistema cardiovascular, vamos fazer uma revisão das estruturas que formam o sistema cardiovascular que nós falamos na nossa aula anterior. Então, ele é formado pelo coração, sangue e vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos são formados por artérias, veias e capilares. Aqui na imagem ao lado, nós podemos observar a artéria, que é formada por uma camada bem grossa de musculatura, enquanto as veias são formadas por uma musculatura um pouco mais finas em relação às artérias. E os capilares sanguíneos, eles são formados por uma única camada de célula. E é através dos capilares sanguíneos que ocorrem aí a absorção de nutrientes e a troca, de substância entre os meios do nosso corpo, do nosso organismo. Esses vasos sanguíneos, eles se ramificam, para que o sangue chegue nas menores partes do corpo. Então, nós temos as artérias que se ramificam. Aqui nós temos a artéria, na parte vermelha, que se ramifica em arteríola, e a menor parte aqui são os capilares. E temos as veias, representada aqui na cor azul, que se ramifica em vênulas, e também a menor parte aqui são os capilares. Agora, recordando as estruturas do sistema cardiovascular, podemos continuar o nosso assunto e falar sobre o sistema circulatório. Hoje nós vamos falar sobre a pequena e a grande circulação. O sistema cardiovascular humano ele apresenta dois caminhos, do coração para os pulmões, que é chamado de pequena circulação, olhando aqui no esquema, pulmão, coração, e a grande circulação, que é a circulação do coração para o corpo todo. Então, acompanhe o trajeto do sangue nessas duas circulações. Então, nós vemos aqui, a parte da circulação, da grande circulação, sairia aqui do coração e para todo o corpo. Já a parte da pequena circulação, ela sai do coração para os pulmões. Então, ela apresenta dois caminhos. Então, na pequena circulação, o sangue rico em gás carbônico trazido dos tecidos do corpo, ele chega do lado direito do coração através de uma veia conhecida como veia cava. Então, o sangue ele chega aqui do lado direito através das veias cavas, elas são a veia cava inferior e a veia cava superior. Aí o sangue, com as contrações do coração, o sangue venoso é enviado para os pulmões, onde ocorrerá a hematose, que é a troca de gases. Então, o gás carbônico é eliminado do sangue e o gás oxigênio é absorvido do ar inspirado. Então, esse sangue venoso é levado até os pulmões. Aqui vai ocorrer a troca gasosa. Agora, o sangue rico em gás oxigênio, ele retorna para o lado esquerdo do coração. Então, o sangue rico em gás oxigênio volta para o lado esquerdo do coração, aqui através das veias pulmonares. Nós temos duas veias de cada lado. Agora a grande circulação ou circulação sistêmica. Então, do lado esquerdo do coração, o sangue arterial, rico em gás oxigênio, será enviado para o resto do corpo. Então, aqui nós temos o sangue arterial, que foi trazido aqui na pequena circulação, ele vai ser enviado para o restante do corpo, aqui do lado vermelho. O gás oxigênio ele vai ser retirado aos poucos do sangue para ser usado na produção de energia pelas células. E o gás carbônico produzido nos tecidos será lançado na corrente sanguínea,
retornando para o lado direito do coração. Então, enquanto o sangue está aqui passando do lado esquerdo, né, com o gás oxigênio, ele vai levando esse oxigênio para todas as partes do corpo, ele passa no intestino, absorve os nutrientes, ao mesmo tempo que ele leva o gás oxigênio, passa pelos rins, leva o sangue para ser eliminadas toxinas, e durante todo esse processo, toxinas e gás carbônico são produzidos, né, e são levados de volta para o lado direito do coração, onde vai ser levado para os pulmões e realizada a hematose, e aí continuamos o ciclo. Então, na pequena circulação, ocorre as trocas gasosas, que seria coração-pulmão, e na grande circulação seria coração-corpo todo. Agora nós vamos falar sobre o tipo de sangue que circula no nosso corpo. Nós temos o sangue arterial e o sangue venoso. O sangue rico em gás oxigênio é chamado de sangue arterial. Por ter uma concentração maior de hemoglobina, sua coloração é um vermelho mais vivo. E dessa maneira, os vasos que carregam esse tipo de sangue são comumente representados em vermelho nas ilustrações e esquemas sobre o sistema cardiovascular. Já o sangue rico em gás carbônico é chamado de sangue venoso e possui coloração vermelho escura, geralmente representado na cor azul. Observando aqui a imagem, nós podemos ver os vasos representados na cor azul e o representado na cor vermelha, e representando sangue arterial e venoso. E olhando a imagem aqui dos tubos de sangue, nós podemos observar que visualmente o sangue arterial ele tem um vermelho mais vivo e o sangue venoso ele é um vermelho mais escuro. Agora nós vamos falar sobre a anatomia do coração. Já fizemos a revisão das estruturas que formam o sistema cardiovascular. Agora vamos falar do órgão coração. O coração é um órgão muscular que se localiza na caixa torácica entre os pulmões, em um espaço chamado mediastino. Funciona como uma bomba dupla, de modo que o lado esquerdo bombeia o sangue arterial para as diversas partes do corpo, enquanto o lado direito bombeia o sangue venoso para os pulmões. As estruturas que formam o órgão coração. Ele é formado pelo pericárdio, endocárdio e miocárdio. Observe a imagem ao lado. O pericárdio é uma membrana que reveste o exterior do coração. O endocárdio é uma membrana que reveste a parte interna do coração. O miocárdio é um músculo situado entre o pericárdio e o endocárdio, camada mais espessa do coração e responsável pela capacidade de contração deste órgão. O miocárdio ele envolve as câmaras do coração, sendo mais espessos nos ventrículos e em especial no ventrículo esquerdo, e mais fino nas paredes dos átrios. Agora nós vamos falar do coração por dentro. Então, o coração ele é um órgão muscular oco, né? Essa musculatura é conhecida como miocárdio. Ele é composto de 4 cavidades ou câmaras, 2 átrios, o direito e o esquerdo, e 2 ventrículos, o direito e o esquerdo. Não há comunicação entre o lado esquerdo do coração, átrios e ventrículos, e o lado direito do coração. Eles são separados pelo septo intraventricular. Então, se vocês observarem aqui na imagem ao lado, existe uma musculatura na parte interna que separa esses dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Essa musculatura aqui é chamada de septo intraventricular e ela impede a comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo. Isso é muito importante porque do lado direito nós temos um sangue rico em gás carbônico e do lado esquerdo um sangue rico em gás oxigênio.
e eles não podem se misturar. Se isso acontecer, ocorre a ineficiência aí no transporte do gás oxigênio pelo organismo. Os átrios, eles apresentam paredes relativamente delgadas e funcionam como câmaras receptoras de sangue. Então, os átrios, eles se localizam na parte aqui superior do coração. O átrio esquerdo, ele recebe o sangue proveniente do pulmão, enquanto o átrio direito recebe o sangue que vem de outras partes do corpo, com exceção do pulmão. Dessas cavidades, o sangue segue para os ventrículos, então o caminho que o sangue faz vai ser em direção aos ventrículos, aqui, olhando aqui na imagem ao lado. Os ventrículos apresentam paredes mais grossas, uma característica importante, uma vez que a sua contração garante que o sangue siga para todas as partes do corpo e para os pulmões. A contração do ventrículo direito impulsiona o sangue em direção aos pulmões. Então, aqui nós temos o ventrículo direito, vai para os pulmões. Enquanto a do esquerdo garante o seu impulso para o corpo. Então, aqui ele vai para a artéria aorta, sendo distribuído para o corpo. O coração por dentro, ele apresenta válvulas, né? Essas válvulas, elas são úteis ao sistema cardiovascular ao controlar a direção do fluxo sanguíneo durante a circulação e determinar o momento exato no qual o sangue passa entre as câmaras do coração e impedir o seu refluxo, impedir que ele retorne para a câmara anterior. Existem duas válvulas atrioventriculares que separam os átrios esquerdo e direito de seus respectivos ventrículos. Então, essas aqui são as válvulas atrioventriculares. E duas válvulas semilunares, que controlam a liberação do sangue, designado para os pulmões, que é essa daqui, e para a aorta, que é essa aqui, deixando o coração. Então, o sangue aqui ele é impulsionado para fora do coração. As válvulas atrioventriculares, ela tem a função de prevenir o refluxo dos ventrículos para as aurículas no momento da contração ventricular. Então, a válvula aqui, ela se fecha, as duas, para impedir, olhando aqui na imagem ao lado, para impedir que o sangue retorne para os átrios, né? Então, o sangue ele passa do átrio para o ventrículo e essa válvula ela controla aí o refluxo para impedir que o sangue retorne. Do lado esquerdo ela é chamada de válvula mitral ou bicúspide e do lado direito ela é chamada de válvula tricúspide. As válvulas semilunares. Ela tem a função de prevenir o refluxo, que é o retorno sanguíneo para os ventrículos, no momento do relaxamento dos ventrículos, que é quando ele está em diástole. Nós temos a válvula pulmonar, que se encontra no tronco pulmonar, que seria esta daqui. É a válvula que está na artéria pulmonar, que vai conduzir o sangue para os pulmões. E nós temos a válvula aórtica, que fica na artéria aorta, que vai conduzir o sangue para as diversas partes do corpo. Agora nós vamos falar dos batimentos cardíacos, como que eles ocorrem. Os batimentos cardíacos eles são estimulados por impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos são comandados pelo centro automático do nosso organismo, que fica na região do encéfalo e é chamado de hipotálamo. É ele que controla todo o funcionamento automático do nosso corpo. Então, os batimentos cardíacos ele é conseguido graças a uma massa de células especializadas encontradas no coração, que é chamado de nó sinoatrial. Essa massa de células ela está na parede do átrio direito
e é responsável por gerar os impulsos rítmicos, coordenando assim os batimentos cardíacos. Esse impulso ele se propaga pelo tecido muscular até os átrios e ventrículos. Veja aqui na imagem ao lado. Então, nós temos o nó sinoatrial aqui do lado direito do coração. Os impulsos elétricos eles se propagam, né, para os átrios e ventrículos, estimulando aqui essa rede de músculos, né, que a gente chama de fibras de feixe de His, e aonde o coração ele recebe os estímulos para se contrair e impulsionar o sangue para todas as partes do corpo. Esse nó sinoatrial também é chamado de marca-passos. O ciclo cardíaco é a maneira como o sangue circula dentro do coração, e esse será um assunto para a nossa próxima aula. Eu desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.